Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4, está escrito assim: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes Jesus que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou: ele de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, enquanto dentro de poucos dias vocês sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este tempo em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Quantos podem dizer amém por esta palavra? Já estamos há alguns dias estudando o livro de Atos dos Apóstolos, começamos esta imersão e Deus tem nos dado o privilégio de aprendermos, absorvermos, crescermos na palavra, através desta orientação bíblica inspirada por Deus ao evangelista Lucas, o tratado histórico do Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Quem aqui não participou de nenhuma festa da palavra ainda? Tem alguém? Temos alguns irmãos que ainda não tiveram o prazer de estar aqui conosco, e para quem ainda não teve o prazer de estar aqui conosco, você só perdeu 3 versículos até agora. Foram só 3 versículos que nós observamos durante estas quartas-feiras, e a partir de hoje estamos entrando no 4º versículo, no 5º versículo e no 6º versículo. Como forma de criarmos uma introdução, nós observamos algumas implicações do livro de Atos, e nós não vamos voltar a elas a partir de agora. Nós já estamos há 3 quartas-feiras retomando. Para quem não teve o privilégio de aqui estar, as lives estão salvas. As lives estão salvas, seja no Facebook, no YouTube, e até um pedido que faço ao nosso Ministério de Mídia é que depois numere quais são os encontros da Festa da Palavra. Imersão Atos dos Apóstolos 01, Imersão Atos dos Apóstolos 02, 03, e se possível a gente pode criar até uma playlist para quem perdeu um culto, não participou, acessar lá no YouTube e acompanhar, recapitular. Então, a partir de agora nós não faremos mais aquela retrospectiva do que observamos desde o primeiro e o segundo encontro, apenas do terceiro em diante. Vamos fazendo sempre assim, retomando o último e começando de onde paramos em direção a esse crescimento. E quem porventura não participou pode reacessar lá, revisitar o conteúdo e aprender aquilo que nós estamos aprendendo. É o privilégio da tecnologia. Antigamente nós dizíamos: quem não veio, perdeu. Sem dúvida alguma coisa se perde, mas o conteúdo ainda dá para resgatar, não é, irmão Robson? O conteúdo ainda dá para resgatar. Nós no último encontro falamos um pouquinho sobre o versículo de número 3 e observamos de forma muito clara a ação de Cristo na manifestação do seu processo de crucificação e ressurreição. A palavra que nós destacamos no versículo 3 foi o martírio, o padecimento, o sofrimento de Jesus. Ele passa por esse caminho de sofrimento como parte do processo que Deus estabelece para a sua vida. E descobrimos que não é possível boicotar o sofrimento e alcançar o sucesso pós-sofrimento. Porque o sofrimento é pedagógico. A tribulação, a dificuldade faz parte do desenvolvimento do cristão. E é por isso que Paulo, ao escrever à igreja em Roma, meu amigo Paulo, ele diz que o sofrimento, a tribulação, a dificuldade é motivo de se gloriar, de crescer, de ascender. O sofrimento é como se fosse uma pedagoga ou uma orientadora, uma tutora de Deus. Nós somos submetidos aos processos de dificuldade, pois é nos processos de dificuldade que nós adquirimos perseverança, que nós adquirimos esperança, que nós adquirimos maturidade. Existem 2 tipos de sofrimento, e foi sobre isso que nós falamos um pouco mais. O primeiro é aquele sofrimento que nós buscamos com as nossas próprias forças. A vida está 100%, mas a gente não se contenta e a gente traz problema para a gente. A gente cria problema, a gente busca problema, a gente cava problema. E a gente precisa resolvê-los.
Esse é um primeiro aspecto de sofrimento, e eles podem ser comparados aos dois cativeiros que Israel protagoniza. O primeiro cativeiro é o cativeiro egípcio, o segundo cativeiro é o cativeiro babilônico. O primeiro foi anunciado como projeto de Deus. Deus disse: vocês passarão 430 anos fora, mas voltarão. Quando eles vão em um pequeno número de pessoas. Quando eles voltam em milhares de pessoas, com uma história de sucesso, com uma história de superação, com uma história de milagres, e mais do que isso, com muitas riquezas conquistadas no cativeiro. Esse é o cativeiro que Deus manda. Ele nos leva para a gente aprender, crescer, desenvolver e sair com uma história, sair com um legado de sucesso, de superação, de realização, que vai sustentar o nosso futuro. O segundo cativeiro é o cativeiro babilônico. Não é Deus quem anuncia no sentido de apontar o objetivo. Vocês vão porque eu estou querendo que vocês vão. Mas Deus anuncia no sentido de alertar para onde eles estavam indo. Por quê, pastor? Porque o segundo cativeiro é consequência de ações, resultado de propostas, propósitos equivocados por parte do povo que deveria obedecer a Deus. Então eles param no segundo cativeiro simplesmente porque eles procuraram aquele cativeiro. Não obedeceram, negligenciaram, desprezaram a palavra de Deus. Como eles saem do cativeiro? Curados, sem dúvida, porque todos os processos de sofrimento que nós passamos por consequência das nossas ações equivocadas devem também ter o papel curador. Aquilo que você sofre deve ser aquilo que você evita amanhã. A consequência, como o sofrimento de algo que você fez, deve fazer que você evite amanhã de cometer o mesmo erro. Então também tem um processo pedagógico de orientação. Por exemplo, criança. Quantas vezes você já disse para o seu filho: não põe o dedo na tomada, não põe o dedo ali que você vai cortar, não põe a mão no fogo que você vai queimar. Você não sabe, talvez não se lembra se aprendeu, ou se lembra, sem dúvidas, que todas as vezes que nós dizemos não a alguma coisa para uma criança, é como se o não desaparecesse, porque o não faz parte de quase todas as frases que nós dirigimos a elas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Então, o não para ela não tem muito sentido. Só fica a palavra de ordem: faça isso, faça aquilo. O não faz parte, foi vulgarizado. Você diz: não põe a mão no fogo. Quando você olha a criança está fazendo o quê? Você diz: não põe a mão na tomada. Quando você olha a criança está fazendo o quê? Colocando a mão na tomada. Porém, a experiência traumática da mão queimada, do choque na tomada, faz com que a criança não volte àquele lugar. Então tem um processo também pedagógico. Porém, é um processo de experiência para quem não soube ouvir uma orientação. E aqui tem uma diferença muito clara entre a pessoa que é inteligente, ela aprende com os próprios erros, e a pessoa que é sábia, aprende com os erros dos outros. Não vá por aí, porque alguém foi e não se deu muito bem. Ok, obrigado pela orientação, não vou por aqui. Esse é o caminho para evitarmos sofrimentos que nós causamos, que nós geramos, que nós produzimos. Aprendendo isso, nós descobrimos que Jesus passa pelo caminho do sofrimento para ascender, porque depois de padecer, ele aparece ressuscitado. Oh, glória! Ele foi crucificado, passou pelo martírio, porém, ressuscitou, porque todo o processo de sofrimento que Deus permite que chegue até nós para nos fazer crescer, nos faz aparecer depois mais forte do que antes, mais corajosos do que antes, mais crentes do que antes, menos abalável, menos vulnerável, menos frágil. Isso é interessante. Quantas vezes você já parou para perceber o quanto você está mais maduro, menos frágil, mais sustentado diante da tua fé, nesse processo de caminhada que você está com Deus? Pastor, eu nunca parei para analisar. Pare, faça isso, faça uma retrospectiva de como antes você se ofendia fácil,
Como antes você se sentia abalado fácil, ficava triste fácil. Hoje não, parece que as coisas já não vão mais afetando tanto. E não é que você está ficando indiferente, é que você adquiriu maturidade. Você sabe que o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que o sofrimento que você está passando. E Pedro é quem escreve isso dizendo, gente, calma. Pedro escreve a uma igreja que estava sendo atacada, massacrada, e ele diz, calma, gente, não se desesperem. Não pensem no sofrimento. Como assim, pastor Pedro? Não pensar no sofrimento é porque o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que está por vir. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Essa é uma palavra cirúrgica para alguém que nos acompanha, para alguém que está aqui. Deus está dizendo, não olhe, não maximize, não expanda, não foque no sofrimento. Foque na história que Deus está escrevendo de superação para a tua vida. Porque naquilo que você foi trabalhado no sofrimento, será a autoridade que Deus te dará para trabalhar em alguém que estiver sofrendo na mesma área. A gente adquire autoridade nas superações da vida. Eu tenho autoridade para falar sobre algumas coisas, porque eu passei por elas. Sem dúvidas, nós temos autoridade para falar para coisas, ou por coisas que nós não passamos pela palavra, porque ela é a autoridade suprema. Porém, quando nós falamos do que vivemos, a nossa palavra, além de ser reforçada pela experiência, traz mais empatia a quem está vivendo também. Essa experiência que eu digo que o ciclo de oração promove, durante toda a história da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O ciclo de oração é um grande centro discipular. As nossas irmãs do ciclo de oração digam glórias a Deus. O ciclo de oração é um grande centro discipular. É um dos maiores centros discipulares da igreja. Por quê, pastor? Porque aqui as irmãs se reúnem para cultuar a Deus, ministrar palavras, entre elas, e na maioria das vezes, as palavras ministradas são compartilhamento de experiências. Para quem está começando, isso de fato é uma bandeja de aprendizado. É uma irmã que já está há mais tempo na fé, assume a oportunidade direcionada pelo Espírito Santo e diz, irmãs, eu vim para a igreja, mas meu marido não era crente. E eu lidei com ele dessa forma e dessa forma. E hoje ele está na presença de Deus. De repente tem uma irmã que está vindo agora, aceitou Jesus faz um mês, e está passando por essa dificuldade porque o marido não é crente. Ela ouve aquilo e diz, aprendi, eu vou fazer a mesma coisa. Perceba a força do centro discipular que é a igreja. Assim também é o púlpito, assim também são as nossas reuniões, as festas da palavra. Nós compartilhamos as experiências também, fundamentado na palavra de Deus. Ela nos aperfeiçoa, ela traz sabedoria. E o erro que eu cometi, ou a experiência que eu superei, se você pegar, você não precisa passar por ela, você pode desviar, ou você pode aprender com aquilo que eu aprendi. Diante disso, Jesus aparece ressuscitado em certa ocasião, enquanto eles estavam ceando. Se tem algo que Jesus gostava de fazer com os discípulos era cear. Só que agora ele ceava ressuscitado, o corpo glorificado, irmão Rodrigo, o corpo glorificado, presbítero irmão Celso. Ele mesmo com o corpo glorificado participava da comunhão. E neste ambiente de ceia, Jesus libera uma ordem para os discípulos. A ordem de Jesus no versículo 4 é esta: ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Grave esta informação. Se você trouxe seu bloco de notas, estique os dedos, quente a mão, escreva isso. Jesus determina um lugar de espera. Jesus determina um lugar de espera. Por quê? Jesus trabalha com lugares definidos, pois os lugares fazem parte, são peças fundamentais para nos moldar ou para executarmos aquilo que Ele tem nas nossas mãos. Jesus trabalha com lugares definidos, para cada tempo, para cada momento, dentro do seu projeto. Há também delimitações geográficas.
A ordem de Jesus para eles é: esperem em Jerusalém, faz parte do projeto. O processo é esse. Talvez alguém poderia pensar: por que em Jerusalém? Por que não em Emaús, que é a minha casa? Por que não em Samaria? Por que não na Judeia? Jerusalém. Aquilo que não foi compartilhado naquele momento poderia ser motivo de dúvida. Por que em Jerusalém? Se nós estamos prestes a sofrer as ameaças da perseguição, uma vez que o Senhor vai ascender aos céus. É claro que eles não sabiam disso, porém o pensamento era esse. É por isso que a igreja começa com 500 crentes orando, e de repente, quando o Espírito Santo desce, só tem 120. É o medo, a preocupação: será que a gente vai permanecer mesmo? Vamos embora. Pode ser que arrombem a porta do cenáculo e acabem com o culto. Vamos embora. O medo, a preocupação. A pergunta seria essa: por que Jerusalém? Aquilo que eles não entendiam não significa que estava gerando confusão na mente de Jesus. Aquilo que eles não compreendiam não significa que Cristo também não compreendia. Essa é a diferença. Porque nós compreendemos o agora. Jesus entende o ontem. Ele vê o hoje e conhece o amanhã. E nem sempre Ele vai nos dar mapas claros do futuro, porque o que Ele espera de nós no relacionamento não é andar sobre onde nós vemos, mas andar sobre onde Ele manda. Na caminhada com Deus, um dos maiores segredos que nós precisamos aprender é andar por fé. E andar por fé é consequência de obedecer palavras. É por isso que a comparação, irmã Joselane, é clara. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque a visão está vinculada àquilo que eu consigo identificar, aquilo que eu consigo visualizar, aquilo que eu consigo perceber, aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo. Eu sei, está à direita, eu sei, está à esquerda. Eu vou para onde? Para onde eu consigo enxergar. Isso é visão. É um campo panorâmico de observações, uma análise do território, uma capacidade ampla de decidir, de reagir, de interagir com aquilo que eu conheço. Isso é visão. Fazer a leitura do ambiente, isso é visão. Porém, a proposta de Deus para a igreja não é que a igreja se mova por visão, é que a igreja se mova por fé. O que é se mover por fé, pastor? É aquilo que eu não estou vendo, mas estou me movendo pelo que eu estou ouvindo. Para onde, Senhor? Você vai para lá, mas eu não sei o que tem lá. Não interessa. Se você aprendeu a viver uma vida de confiança, não haverá questionamentos, haverá decisões. Eu vou porque o Senhor está mandando. É isso que Deus espera de nós em relacionamento. Por quê, pastor? Porque quando nós aprendemos a nos mover pelas ordens de Deus, a palavra de Deus, ela desperta em nós a fé, a confiança, para ser direcionado aos lugares que Deus espera de nós. Isso é tão importante, porque isso fala a nós das possibilidades que temos de decidir quando estamos vendo algo. Já percebeu que existem pessoas que se movem apenas por aquilo que elas estão vendo? Elas se movem apenas pelos ambientes. Elas vão por aquilo que está dando certo diante dos seus olhos. Modelo: o sobrinho de Abraão, qual era o nome dele? Ló. Para onde o senhor vai, tio? Não, escolha você primeiro. Então eu vou para lá, eu me movo para onde eu estou vendo, aquilo é melhor. Quando aquilo que é melhor vai ser destruído, ele precisa sair de lá. Exemplo: pessoas que só andam quando estão vendo coisas dando certo. Eu vou para lá porque deu certo. Eu vou para lá porque está dando certo. E eu estou falando em várias áreas da vida: relacionamentos, profissão. É uma caminhada direcionada pela visão, não pela orientação. E aqui está um problema, porque quando você anda por aquilo que você vê agrada os teus olhos por
curtos períodos de tempo, pequenos períodos de tempo. Aquilo que a gente vê nos impressiona no começo, já percebeu isso? Quem aqui já fez viagem de 5 dias, 10 dias para lugares lindos? Você chega na cidade e você olha, que lindo aquilo. Segundo dia, maravilhoso acordar com aquele mar na nossa frente, o sol nascendo, o sol se pondo. Vai passando os dias, parece que vai ficando tão normal. Vai ficando tão comum. Fala, poxa, mas eu acho que eu estou com vontade de ir para casa. Está bonito aqui, mas eu não vejo a hora de ir para casa. Porque a gente vai se acostumando com aquilo que a gente vê. E a vontade é procurar outro lugar que atrai a atenção dos nossos olhos. Quem vive assim, vive uma vida sem continuidade, porque só vai para onde os olhos estão mandando. Eu acho que aqui é melhor. Eu acho que lá vai ser mais interessante. São pessoas racionais demais. Calculam tudo. Eu acho que é por aqui. A decisão melhor é essa. Não que nós não tenhamos que calcular decisões, sem dúvidas tenhamos. Devemos planejar, e eu já disse isso, repito, faz parte, é orientação bíblica, que o homem, a mulher planeje, construa, projete, semana, mês, ano, planejamento a curto prazo, planejamento a longo prazo, porém, tudo isso que você rabisca, escreve, sonha, deseja, arquiteta, coloca na agenda, você deve erguer ao céu e dizer, Senhor, aqui estão os planos do meu coração, mas eu não tenho dúvidas que a palavra final vem da tua boca. Por quê? Porque às vezes parece que Deus rasga os nossos planos, parecia ser tão bom, o caminho para a direita, mas Deus está dizendo, eu quero você na esquerda, e aqui está a chave para o verdadeiro sucesso, quando nós aprendemos a desprezar os nossos conceitos, os nossos desejos, as nossas aspirações, para seguir a ordem de Deus. Isso é demonstração de relacionamento. Os nossos olhos veem o ponto final, e no caminho com Deus, pela fé, o que mais nós devemos observar é o processo. Às vezes a gente busca felicidade, hoje há uma necessidade muito grande por felicidade. As pessoas procuram desesperadamente a felicidade. Aonde está a felicidade? A felicidade está quando eu fizer 20 anos, quando eu fizer 18 anos e tirar minha habilitação. A felicidade está quando eu terminar o meu curso superior. A felicidade está quando eu comprar um carro. As pessoas rotulam felicidade como lugar, porque elas veem este lugar. E de repente elas chegam neste lugar e percebem que aquele lugar não é tanto o que eles pensavam como um ambiente de felicidade. Por quê, pastor? Porque felicidade não é lugar. Felicidade é caminho. E mais do que ser caminho, é qual caminho você segue e com quem você segue. Felicidade não é um ponto final. Felicidade é um processo que você constrói de confirmações, de ratificações. E nesse caso, orientado por Deus. Não tem coisa melhor do que você saber que você está no lugar que Deus deseja que você esteja. Às vezes as pessoas que se movem por lugares, meu amigo presbítero Moabdala, elas até chegam naquilo que os olhos veem, mas o coração não se alegra como ela pensava. São pessoas que sentem o vazio de saber que não estão sendo tão utilizadas assim para um propósito. Chegaram porque fizeram. Chegaram porque planejaram, chegaram porque arquitetaram, mas não há efetivação. E você, não adianta, você, nós sabemos quando estamos sendo realizados ou não no lugar que nós estamos. Entenda lugar não apenas como posição geográfica, mas como caminhada na vida. No lugar que você está hoje, onde você está? De qual lugar você assiste este culto nas redes sociais? Qual é o lugar que você está ouvindo essa ministração? Eu estou falando no lugar de alguém que aprendeu, alguém que passou por um processo. Estou falando do lugar de alguém que está caminhando em um processo. Você está falando no lugar de alguém que está no projeto de Deus, ou no lugar que está distante do projeto de Deus? Quando você está aonde Deus quer, no lugar que Deus quer, as circunstâncias não importam tanto. Não importa. E esse é o segredo da fé, a beleza da fé. Porque quem se move por visão procura lugares favoráveis. E os lugares favoráveis podem ser destruídos em um piscar de olhos. Podem ser
insaciáveis estes que procuram lugares favoráveis e vivem trocando. Quem anda por fé sabe que o lugar que se está, não importa a condição que se esteja, é o lugar que Deus ordenou que se esteja. Não há realização maior. Às vezes, na jornada ministerial, a gente vai percebendo algumas pessoas, meu amigo Douglas, que analisam qual é o lugar certo para se estar para uma ascensão ministerial. Racionalmente falando, o caminho é aqui. E vão, permanecem, estão, e passa-se anos e nada de crescimento, nada de efetivação, nada de desenvolvimento, nada de frutos. E de repente, outra pessoa que está preocupada em estar em um lugar que Deus deseja, irmã Simone, ela não olha tanto racionalmente qual deveria ser o passo certo. Ela ouve o que Deus diz, é aqui que eu quero que você esteja. A pessoa vai, e alguém até pergunta, nossa, mas por quê? Por quê? Porque quem anda por vista despreza pequenos começos, despreza pequenas oportunidades. E a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. O lugar que Deus manda, o lugar que Deus orienta, o lugar que Deus determina, são degraus para crescimento e maturidade. Degraus para evolução, lapidação. É nos pequenos lugares que Deus prepara grandes oportunidades, só para pessoas que aprenderam a se submeter à vontade de Deus e à dependência dEle. Algumas pessoas são tão grandes para entrarem em portas pequenas e por isso nunca vão conquistar grandes realizações, porque grandes realizações passam por pequenas oportunidades. A gente tem que ser humilde o suficiente para baixar a cabeça e entrar, dizendo, o Senhor está mandando eu entrar nessa pequena porta, sim, porque aí nessa pequena porta você vai conhecer alguém que tem a chave para abrir uma outra porta, e essa outra porta só entra quem passa por essa pequena. Às vezes você percebe gente tão habilidosa, perita, em várias áreas da vida e não consegue chegar em um lugar de realização, por quê? Caminha apenas por aquilo que a racionalidade manda, pela lógica, pela naturalidade, e alguém de repente vem com mais simplicidade, com um pouquinho menos de qualificação, e Deus vai dizendo, por aqui a pessoa vai dar certo, conhece alguém que abre lá, a pessoa vai dar certo, de repente chega em lugares de realização, e a gente pergunta como? É porque eu aprendi a obedecer o que Deus manda, independente de onde, eu vou aonde Ele disse. É o segredo que nós devemos observar. Para nós, para onde Deus está nos mandando, antes de qualquer decisão. Aceito a proposta de emprego ou não? Senhor, está nas tuas mãos. Decido relacionar-me com esta pessoa, com este grupo, sim ou não? Senhor, está nas tuas mãos. Qual é o lugar de decisão? A gente se esquece que a Bíblia é o lugar dos testes, e Deus não se incomoda da gente testar as decisões. É que a gente vai ficando tão afoito, meu amigo Adson. A gente vai decidindo porque as coisas precisam acontecer tão rápidas, as coisas precisam ser emergentes, aquilo que eu sonho tem que acontecer hoje, se não acontecer hoje ou semana que vem, eu não sei se estou no caminho certo, vou mudar de decisão, então tem que ser agora, e a gente esquece de dobrar o joelho e dizer, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a decisão? Deus não nega sabedoria para ninguém. E a sabedoria é a maior chave para entrar e sair, e é por isso que Deus dá a ela a Salomão, dizendo, eu vou te dar sabedoria, para quando Salomão responde, é respondido na oração, Senhor, eu quero sabedoria para quê? Para entrar e sair, habilidade de saber estar no lugar certo e na hora certa. Oh glória! Às vezes nós recebemos propostas, e eu já passei por isso ministerialmente, propostas boas, favoráveis, um jovem ainda, com o futuro pela frente, alguns amigos querem nos ajudar e diz, por que você não vem para cá? A gente vai te consagrar, a gente vai fazer isso por você. E se nós formos levados porque os nossos olhos veem, as decisões são tomadas rapidamente. Mas os joelhos precisam se dobrar e dizer, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? E Deus diz, eu não falei nada. Enquanto eu não te dei outra ordem, permanece na mesma. Aleluia. Grava isso. Quer saber se Deus tem alguma coisa com você em algum lugar?
na tua vida, na faculdade que você vai entrar, no relacionamento que você está tendo, na forma como você está gerindo os seus negócios, quer saber se Deus está no teu propósito novo? Perceba se Deus te deu alguma direção, algum sinal, alguma ordem. Por quê, pastor? Se Deus não falou nada, permanece na mesma. Enquanto a ordem não foi modificada, eu permaneço na antiga. Ela ainda está em vigor. Essa é uma das maiores chaves para o sucesso na nossa vida, em todas as áreas. A sensibilidade de querer obedecer o que Deus está falando. Fala, Senhor. Fala que eu quero ouvir a tua voz. Fala que eu não quero errar o caminho. Fala que eu quero agradar ao Senhor. Quando a gente entende isso, o lugar não faz diferença. O ambiente, as circunstâncias não fazem diferença. Porque mais vale estar no lugar que Deus nos conduz do que nos lugares que aparentemente são melhores, mas não foram conduzidos por Deus aqueles que lá estão. Jesus passa por uma experiência extraordinária. Ele vai para o deserto e 40 dias é tentado. Em uma das tentações, o diabo coloca ele, irmão Robson, no pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e apresenta para ele toda a beleza do templo. O lugar que Jesus estava era um lugar de mais visibilidade, de maior visibilidade. Mas quem havia colocado Jesus lá, pastor? Respondo, o diabo. Jesus estava no lugar mais alto, mas quem havia colocado Jesus lá? O diabo. E o deserto, pastor? O deserto também Jesus estava. Mas quem colocou Jesus no deserto? É Mateus quem escreve. E o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Qual é o melhor lugar para se estar então? No pináculo ou no deserto? Pastor, eu prefiro o deserto. Porque eu não tenho dúvidas do que estar no lugar que Deus quer é a melhor coisa para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Além de estar em lugar, eu preciso encerrar, porque são dois aspectos que Deus está nos ensinando, são duas chaves, presbítero irmão Ismael, que Deus está nos dando. A primeira, saber se estamos no lugar certo. E entenda lugar não apenas como espaço geográfico, mas como condição, como circunstância, como posição. Às vezes nós estamos limitados ao pensamento geográfico, e não, é mais do que isso. Lugar também fala de estado de alma, estado de espírito, estado emocional. Eu estou no lugar certo, ou eu estou procurando aquilo que os meus olhos estão me dizendo que é? Pastor, eu entrei em lugares que não eram orientados por Deus, mas foram consequências das minhas decisões, porque eu achei que ia ser bom. O Espírito te diz, não tem problema não, dá para voltar, estou aqui te esperando, porque é o lugar que eu fiz a promessa, é o lugar que eu vou cumprir a promessa. Oh glória, eu preciso glorificar a Deus por isso. Às vezes a gente sai do lugar e Deus vem de forma tão carinhosa e diz, volta porque a promessa está atrelada a um lugar e a uma condição. A promessa está atrelada a um lugar e uma condição. É tão verdade isso que quem abandona o lugar, cenáculo, Jerusalém, não experimenta a promessa. Sim ou não? Línguas repartidas como que de fogo. De repente quem está do lado de fora, presbítero irmão Abdala, fala, eu conheço aquele pessoal, eu estava lá. E o pessoal do lado de fora dizendo, não quero ouvir você. Porque ninguém quer ouvir quem desiste. Ninguém quer ouvir quem abandona. Ninguém quer ouvir quem troca de lugar por visibilidade, por posições, por condições. As pessoas querem ouvir aqueles que começaram, terminaram e se realizaram diante do propósito de Deus. Não, deixa você de lado. Não, mas eu sei, eu estava lá, eu fiquei 6 dias orando com eles. Não interessa. Eu quero ouvir o que aquele irmão que está falando em línguas tem para dizer. Fala, Pedro, porque você teve no começo, teve no meio, teve no fim, sem abandonar o lugar.
Só que além do lugar, aqui a gente encerra, é necessário também entender uma segunda observação, porque no versículo de número 5, após Jesus liberar a promessa que estava vinculada ao lugar, a promessa estava vinculada ao lugar. Eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Eles olham para Jesus e perguntam: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino? É nesse tempo que o Senhor vai devolver para Israel a autoridade? Perceba que eles estão caminhando com Jesus, estão andando ao lado de Jesus, irmã Sheila, há mais de 3 anos. Quantos anos eu disse? Quantos anos eu disse? Mais de 3 anos, 3 anos andando com Jesus, ouvindo Jesus falar do reino espiritual, ouvindo Jesus falar do céu, ouvindo Jesus falar de salvação, ouvindo Jesus falar de glória, ouvindo Jesus falar da eternidade, ouvindo Jesus falar do reino espiritual, ouvindo Jesus falar que o reino não é comida nem bebida, mas gozo, paz, alegria no espírito, ouvindo Jesus falar que a terra dele não é aqui, a terra dele é o céu, ouvindo Jesus falar que a morada não estava entre os homens, mas a morada estava sendo preparada no céu, e por isso ele voltaria para buscar aqueles que andavam com ele, que estão com ele, porque para onde ele estar, aqueles que andam com ele, deve estar também. 3 anos e meio Jesus pregando, e eles ainda não entendiam. Senhor, é nesse tempo que a gente vai voltar a ter poder político, porque é isso que eles estão dizendo aqui. Olha que interessante, meu amigo. Eles estão 3 anos andando com Jesus, e ainda estavam pensando que a proposta de Jesus era política, irmão Omar. O Senhor vai devolver o trono? Vai destituir César? O Senhor é o Messias que vai reinar com autoridade política agora? É isso que a gente quer saber. O Senhor vai colocar a gente como ministros no teu governo? O Senhor vai nos dar autoridade sobre cidades? O Senhor vai nos colocar na posição de Pôncio? O Senhor vai fazer o que com a gente? Aí Jesus olha para ele e diz: calma, gente, deixa eu explicar para vocês que não compete vocês saberem o tempo que o Pai reservou. Não estou falando disso, vamos mudar de assunto. Eu estou falando de poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. A palavra testemunha utilizada por Lucas aqui no registro da descrição de Cristo para os seus discípulos é a palavra martírio. Jesus está dizendo: vocês vão receber o poder que vai fazer vocês morrerem pelo meu nome. Olha a perspectiva. Por que, pastor? Porque mais do que estar no lugar certo, grava isso, gente, anota isso, escreve, pelo amor de Deus. Mais do que estar no lugar certo, é necessário estar com a visão certa. Quantas vezes nós nos percebemos no lugar certo e as coisas não acontecem, porque a nossa visão é equivocada. É por isso que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que a gente faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Porque Deus sonda as intenções do coração. Às vezes a gente até está no lugar certo, mas a intenção é equivocada. E por causa que não há associação entre o lugar e a intenção, não há o resultado, que é a promessa cumprida. Até porque pessoas com intenções desassociadas não conseguem permanecer muito tempo no lugar. Ou além, pessoas com intenções equivocadas acabam fazendo do lugar certo a sepultura para as suas vidas. Exemplo disso, Judas. Judas estava no melhor lugar que ele poderia estar, sim ou não? Ou existe lugar melhor do que o lugar que Judas ocupava? Judas estava no lugar de quem andava com Jesus, no lugar de quem caminhava como discípulo, no lugar de quem tinha confiança de Jesus. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Perceba o nível da confiança. Jesus olhava para ele e colocava ele no lugar de confiança. Você vai administrar a minha caixa de tesouros, você vai ser o meu tesoureiro, você vai ser o ministro da economia do ministério do reino de Cristo na terra. Confiança, era ele quem dizia: a oferta vai para cá, a oferta vai para lá. Ele tinha tanta confiança de Jesus, que ele às vezes repreendia ofertantes de Cristo. Não pode ofertar, não quebra o vaso, a gente dá para outras pessoas. Jesus o parava, mas ele tinha confiança.
E qual é o fim de Judas, pastor? O suicídio. Por quê? Porque em que pese estar no lugar certo, a visão dele era equivocada. Judas dos discípulos era o mais inteligente, o que mais habilitado foi pela vida, pelas circunstâncias, conhecia as promessas e ele sabia da história do Messias. Ele sabia que o Messias ia reinar. Na cabeça de Judas, a mentalidade ao andar com Jesus era andar com quem vai ser o próximo governante, como Davi. Só que quando ele começa a ouvir que a história de Jesus não era aquilo que ele esperava, porque antes de governar Jesus precisava morrer, o coração começa a se fechar. Que negócio é esse de morte? Eu estou seguindo o Messias. Eu quero um trono, eu quero espaço no governo, eu quero alguém que vai me dar a confiança para não apenas estar no processo de dificuldade, mas também estar no processo de recompensa. Quando ele percebe que Jesus começa a anunciar a morte, gente, eu vou ter que morrer, eu não tenho lugar para reclinar a cabeça, a semente quando cai na terra precisa morrer para germinar. Esse caminho faz com que Judas racionalmente mude a sua perspectiva. Ele estava no lugar certo com a visão errada. O que ele fez? Terminou com os seus dias, acabou com a sua vida, porque mais do que estar no lugar certo, é preciso estar com a intenção certa. Estar no lugar que Deus prepara com a intenção equivocada é um grande risco para a vida espiritual, porque o mesmo púlpito que dá vida, o mesmo ambiente de relacionamento que dá vida, pode ser lugar de juízo. Qual era o melhor lugar para se estar quando a igreja começa, pastor? A igreja primitiva. Qual era o melhor lugar? A igreja. Porque ela tinha comunhão, ela tinha partir do pão, ela tinha relacionamento, ela tinha oração. O que é bom se fazer na igreja? É bom cultuar, celebrar, ouvir a palavra, mas também é bom ofertar. Sim ou não? Sim. E lá, nessa igreja primitiva, a igreja do pastor Pedro, tem um irmão que estava no lugar certo, junto com a irmã que estava no lugar certo, e que fizeram uma atitude correta, ofertaram, porém a intenção estava equivocada. A gente vai ofertar, mas a nossa intenção não é ofertar tudo não, a gente vai retendo um pouquinho. Ananias e Safira estão no melhor lugar, porém com a visão distorcida. O que acontece com eles, pastor? O púlpito de bênção se torna palco de morte. Quantas pessoas no decorrer da jornada cristã estiveram em lugares que Deus mandou com a mentalidade equivocada e se encontraram com as frustrações da vida, se encontraram com as dificuldades da vida, porque o lugar que seria lugar de vida se tornou lugar de juízo. A gente poderia caminhar aqui horas, meu amigo Rodrigo, falando de pessoas que estavam no melhor lugar com a intenção errada, a exemplo de Ofni e Finéias, a exemplo de pessoas que queriam até acender o fogo, porque é o lugar certo, mas o fogo era estranho, intenção errada. Deus nos observa no mais íntimo do nosso coração. Deus não nos surpreende com as nossas ações, Deus não se comove com as nossas performances, Deus conhece o nosso coração, e a preocupação de Deus é que nós estejamos no lugar que Ele deseja, mas com a visão que Ele estabelece, porque o lugar e a visão é consequentemente o palco da realização. É uma análise que nós devemos fazer constantemente, porque somos tentados a mudar de visão facilmente. É muito fácil essa mudança de visão, é muito fácil, porque a gente recebe informações diariamente de vários palcos. Diariamente somos bombardeados pelas propagandas televisivas, radiofônicas, sociais. A cultura tenta mudar a nossa visão. A cultura tenta dizer para a gente como a gente deve agir, como a gente deve assumir a nossa vida, como nós devemos nos relacionar com as pessoas, como nós podemos usar as pessoas. A cultura tenta dizer para a gente que nós podemos construir em cima de interesses pessoais aquilo que nós queremos. A cultura diz para a gente, faça isso, não tem problema, usa ele, depois você desfruta.
despreza, usa ela. Depois a cultura está minando a nossa cabeça. As pessoas cedidas à cultura estão mostrando um caminho equivocado, de intenções equivocadas. Mas Deus nos traz a palavra para dizer que não há nada melhor do que ser intencionado pelas sagradas escrituras, porque estar no lugar certo é bom, e melhor ainda é estar nele com a visão que Deus está dando, com o caminho que Deus está dizendo, mesmo que seja retrógrado, mesmo que seja ultrapassado, mesmo que alguém esteja dizendo faça assim porque vai ser melhor, permaneça no que Deus está dizendo. Alguém pode chegar a dizer, mas você está perdendo, vai perder dinheiro, vai perder posição, vai perder condições. Não mude a visão, não mude a intenção, porque Deus recompensa intenções também. Eu já vi muitas pessoas que caminharam comigo e que tinham muito mais habilidade do que eu para pregar, para liderar. Eu já vi muita gente e não consegui chegar, e eu falava, poxa, mas estava no lugar certo. Aí o tempo vai passando, você vai descobrindo quais são as intenções, quais são os desejos, as vaidades. Assim como já vi também pessoas muito simples, meu amigo Rodrigo, chegarem em lugares tão importantes, porque a intenção do coração sempre foi o reino. Feche os teus olhos por alguns segundos. Eu vou lhe dar 3 oportunidades de observar as suas intenções, o que está no teu coração, o que está dentro da tua mente, o que está dentro da tua alma, o que você tem pensado. Além disso, observar aonde você está, qual é o lugar que você está na sua vida hoje. Aonde você está? Você está no lugar de alguém que obedeceu a voz de Deus e permanece neste lugar de obediência? Você está na condição de alguém que Deus está te direcionando? Quem sabe você já até esteve em lugares que os teus olhos atraídos foi, mas hoje Deus te trouxe ao lugar que você deve estar. Quem sabe você saiu um pouquinho, mas Jesus está te chamando hoje, dizendo volta. Volta, porque eu sei o que eu preparei para ti, eu sei o que eu preparei para a tua casa. Ou talvez você chegou no lugar certo, mas as visões ainda estão turvas, não sabe muito bem o que quer, para onde vai, o que fazer. 3 orientações de Deus para a sua vida: esteja no lugar que Deus manda, e que a tua visão, primeiro, seja de glorificar a Deus; segundo, seja de ajudar o próximo; terceiro, seja de servir o mundo. Que a tua visão seja de honrar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor. Eu não tenho dúvidas que você será bem sucedido no lugar que Deus quer, quando você chegar dizendo: Senhor, aqui eu cheguei, mas não é para o meu nome ser honrado, não é para o meu nome ser exaltado, não é para que as pessoas digam como ele consegue fazer bem o que está fazendo, é para que as pessoas digam como Deus é bom, como as mãos deles continuam estendidas, como a mão dele continua protegendo. É para que o nome dele seja glorificado, independente de qual lugar. Se é o que Deus mandou que o teu coração grite para o mundo, é para a glória de Deus, é para a glória do nome dele, é para a glória daquele que vive e reina. A ele seja honra, a ele seja glória, a ele o domínio para os séculos dos séculos. Alai, camandarácia. Se você pode, levante uma de suas mãos aos céus e diga: Deus, é para a tua glória, tudo tem que ser para a tua glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.